Um dos medos mais universais é o medo de falar em público. Aquele momento em que o coração dispara, as mãos suam, a mente enche-se de dúvidas. E se eu falho? E se bloqueio? E se me julgam nesse momento? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre o medo de falar em público e ver formas de superar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? O medo de falar em público é um medo que é transversal a diferentes pessoas. Por exemplo, estudantes, líderes, pessoas muito experientes, independentemente das áreas profissionais. É um medo mais comum do mundo. O Journal of Anxiety Disorders, num dos seus estudos, demonstrou que 75% das pessoas experiencia um grau de ansiedade, algum grau de ansiedade em falar em público. Mas o que é que está por detrás deste medo tão universal? Será o público em si? Não é o público em si. É a possibilidade de ser julgado, de ser ridicularizado, de errar, de expor-se vulnerável, não é? As suas vulnerabilidades perante olhares múltiplos. Por isso, o medo de falar em público é de facto uma expressão da ansiedade social, e que falamos um bocadinho no episódio anterior, e é uma resposta neurobiológica do nosso corpo e da mente a uma situação em que nos sentimos observados e avaliados. E toda a ansiedade, como temos visto, tem uma intenção evolutiva, proteger-nos da crítica, da rejeição, do constrangimento social, para nós continuarmos a pertencer, a fazer parte desse processo. Quando alguém se prepara para falar em público, há uma exposição única, os olhos das várias pessoas estão voltados para si próprio e a atenção está concentrada nele próprio, há uma expectativa de desempenho e o cérebro interpreta isso como uma possível ameaça. E o que é que acontece no nosso sistema nervoso? A amígdala, aqui o centro de processamento do medo no cérebro, ativa-se instantaneamente. Então, faz com que ative no nosso corpo as respostas de ameaça. O coração acelera, a respiração fica curta ou superficial, as mãos podem tremer ou suar, a boca seca, a voz falha, a mente começa a disparar pensamentos de dúvida, e se eu bloqueio, e se eu falho, e se acham que eu não sei o que estou a fazer, que não percebo nada disto. Isto é, no fundo, uma resposta de luta ou fuga, às vezes de congelamento, só que o perigo não é físico, ele é social e ele é simbólico. Não existe um predador, mas o corpo reage como se houvesse. Na nossa história evolutiva, a rejeição social podia significar a exclusão do grupo, como vimos no episódio anterior. Portanto, isso é uma ameaça à sobrevivência e nós guardamos essa resposta. Ao mesmo tempo, esta resposta da ansiedade está relacionada com o nosso desempenho e ajuda-nos a manter, tem uma parte funcional, ok? Ajuda-nos a prepararmos-nos para esse momento em que nos vamos expor. O problema está quando essa ansiedade é acima daquilo que é esperado. Quando a ansiedade é acima do que é esperado, quanto mais a pessoa tenta controlar a ansiedade, não posso gaguejar, não posso deixar que a minha voz trema, tenho de parecer confiante, não posso tremer, não posso corar, mais intenso o medo se torna. Quanto mais eu olho para isso, mais intensifico aquilo que é a minha queixa. Porque o foco desvia-se da mensagem do medo, o foco desvia-se da mensagem para o medo. E o nosso pré-frontal, que é a área não é, pela execução das tarefas mais complexas, pelo pensamento, fica aqui sequestrado pela nossa amígdala hiperativa e interfere com o desempenho da pessoa, aquilo que nós chamamos, trazer aqui a ansiedade de desempenho. E a verdade é que quando nós queremos tanto parecer bem, estar impecáveis,
que deixamos de ser nós próprios, não é? Estamos altamente vigilantes a tudo e a mais alguma coisa, o nosso público sente essa desconexão. E então acaba por, e se eu bloquear, se vir insatisfação no público, se eu vir que existe ali uma resposta no público, vai reforçar a minha resposta ansiosa e por aí em diante. O medo de falar em público nunca nasce num momento da apresentação. Ele tem raízes mais profundas. Esta é a questão da ansiedade social, deste espectro, e aqui estamos a falar de medo de falar em público. Pode estar ligado a experiências simples, como eu fui fazer um exercício ao quadro, em vez de colocar um C com cedilha, coloquei um C normal e toda a gente se riu na turma, por exemplo. Ou disse uma palavra de uma forma engraçada, toda a gente se riu. Então o rir, não é, é interpretado pela criança como uma humilhação, uma vergonha, eu fiz algo de errado, e então há aqui uma aprendizagem de que eu não sou muito bom a falar em público. E são muitas vezes pequenos episódios, não são coisas grandiosas, não tem que existir um trauma grande para as pessoas desenvolverem este medo de falar em público. Às vezes também acontece pela testemunha. Portanto, se eu observo, não é, o meu colega de cadeira, de carteira, a ir ao quadro e a ler um texto em voz alta, em que se trocou ali com algumas palavras e foi repreendido pela professora ou foi a turma reagiu, eu aprendo que estar ali exposto não é uma coisa tranquila, não é uma coisa segura. Portanto, não é só aquilo que nos acontece, é também aquilo que nós observamos. E portanto, isto formam memórias dentro de nós que podem ser reativadas precisamente pelos contextos das apresentações, da exposição em público, de um vídeo que é institucional que eu preciso fazer, seja o que for. E o que é que acaba por acontecer? Quando as pessoas percebem que têm este medo de falar em público, evitam. Isto pode ser tão extremo ao ponto das pessoas não aceitarem promoções nos seus trabalhos, porque os seus trabalhos vão implicar uma maior exposição, seja em equipa, seja para outras equipas de outros países, seja para clientes, seja para quem for. Então mantêm-se no mesmo cargo pelo medo da exposição. E portanto tem um impacto significativo, este medo de falar em público em algumas situações. E a verdade é que quanto mais a pessoa evita essa exposição, não é? Maior vai ser o medo. Em vez de estar a reduzir o medo e a tratar a ansiedade, vai fazer com que ela ganhe mais espaço. É como se a pessoa fosse diminuindo a zona de conforto, a sua capacidade de atuação, e quando se sente, não é, exposta, vai despoltar essa insegurança dentro de si próprio. Então, uma das coisas importantes é que nós nos consigamos ir expondo, irmos-nos colocando em situações em que vamos falando em público e vamos devagarinho. Nós vemos, por exemplo, muito isso nas redes sociais. As pessoas que começam por fazer um story, que começam por depois fazer um pequeno reel, começam depois por criar outros vídeos e até passado algum tempo já estão a comunicar com outras pessoas com à vontade. Portanto, às vezes olha-se para aquelas pessoas que têm um poder de oratória muito grande, que conseguem cativar as pessoas, comunicam com clareza. Isso é trabalhável. Há pessoas que foram desenvolvendo essa competência muito mais cedo na sua vida, seja fruto da sua vivência na infância, das suas características mais extrovertidas também, que também são reforçadas nas pessoas desde pequeninos, ou também muitos dos palestrantes desenvolveram essa competência ao longo dos anos. E portanto nós não nascemos falantes, não é? Bem falantes, nós desenvolvemos esta competência. E, portanto, expormos-nos, treinarmos, é uma excelente forma de nós ganharmos à vontade nesta comunicação em público. Que não tem que ser necessariamente isenta da ansiedade, mas com aquela ansiedade só QB que nos põe em movimento, aqui em ação. A ansiedade, em contextos profissionais, especificamente, pode ter particularidades únicas. Pode não se tratar de falar para uma grande plateia,
Às vezes basta uma reunião com colegas, um relatório que se tem que apresentar, ou defender uma ideia, ou ter uma opinião sobre um determinado assunto. E aqui vem o medo de errar, não é? De ser visto como incapaz, como incompetente pelos nossos pares, ou até pelas chefias. E então aqui é o medo de ser descoberto, um certo síndrome do impostor, em que a pessoa se sente uma fraude e que vai ser descoberta a qualquer momento, mas na prática ela não é uma fraude, ela tem competências, não é? Mas tem esta crença, tem este viés dentro dela que acredita que eles vão descobrir a qualquer momento que eu não tenho essa competência. E isto vai também contribuir para este medo de falar em público, para esta ansiedade, ao ponto de a pessoa, né, deixar de ser autêntica, de se sentir capaz e confiante de exercer aqui a sua profissão. Então, aqui o grande desafio é a pessoa não se focar em não ter medo, mas apesar do medo falar, apesar do medo intervir e lembrar-se que mesmo que alguma coisa não caia tão bem, não saia tão bem, há sempre o espaço de retificar. É essa a vantagem. E quanto mais fizer este exercício, mais à vontade se vai sentir. O que é que nós podemos fazer então para superar este medo de falar em público? É importante que há coisas que nós podemos fazer antes da comunicação em público. Nós podemos usar a respiração para nos baixar o estado ansioso. Podemos usar aqui exercícios de grounding. Trabalhar aqui uma postura mais relaxada, portanto, ao usar a respiração, podemos baixar aqui os nossos ombros, podemos sentir aqui as nossas pernas e os nossos pés bem pousados no sítio onde nós nos encontramos e tudo isto pode baixar então aqui o nosso cortisol. Antes de um momento, sabe, da apresentação de um relatório, de uma apresentação, de uma palestra, de uma exposição para um público, seja ele de trabalho ou não, nós podemos fazer uma visualização. Podemos imaginar-nos a sermos capazes a ver aquela apresentação a fluir, focados naquilo que nós estamos a dizer e, portanto, criar este cenário na nossa mente cria mais possibilidade, porque a tendência é nós vermos aquilo que pode falhar, aquilo que pode correr mal e a verdade é que quanto mais eu penso naquilo que pode correr mal, as chances de correrem mal aumentam, porque eu vou estar mais ansioso, vou estar mais inseguro e então as chances de eu bloquear de facto aumentam e depois temos aqui quase uma profecia, não é? Que se concretiza, que dita, não é? Eu não vou conseguir e de facto eu bloqueei ou as coisas não me correram tão bem. Então fazer este exercício ajuda a também baixar essa crença e essa ativação mental e emocional. E também neste processo é importante nós nos tratarmos de uma forma gentil, portanto aqui sermos compassivos nesse processo. O que é que eu diria a uma pessoa quem eu gosto muito se ela estivesse muito ansiosa por ir fazer uma palestra ou por ir fazer um evento? Eu iria certamente dar-lhe palavras de incentivo, iria dizer, sei com isso, força, vai correr bem, tu consegues, preparaste para isto, tens tudo o que precisas para isto dar certo. Então é trabalhar isso connosco. Não é? Desde que seja realista, desde que eu me tenha preparado, não é? Ou às vezes não é preciso preparação, mas desde que seja realista, dizer a mim próprio aquilo que eu diria a outra pessoa de quem eu gosto muito. Depois, voltamos ao mesmo ponto que falamos anteriormente, que é esta autoconsciência. Durante o momento em que estamos a fazer a apresentação, temos que nos focar naquilo que é o mais importante naquele momento. E que não é se a minha voz está a tremer, se eu estou a tremer, se estão a perceber que eu estou nervosa, etc. Há também quem utilize, para superar aqui o medo de falar em público, utiliza a sua própria vulnerabilidade para criar conexão com o público e dessa forma conseguir desenvolver aquilo que precisa com outra descontração. E passa por, às vezes, trazer uma piada sobre o seu próprio nervosismo, passa por, às vezes, pegar naquilo, se calhar, este tema para mim é tão importante que eu até tenho receio que pensem isto ou aquilo de mim. E algo que faça as pessoas rir, por exemplo,
ou até já fazer um spoiler, não é? Não estranhem se a minha voz tremer um pouco, é isso que acontece quando eu falo para centenas de pessoas, e está tudo certo. Contem com isso, que possa acontecer. E as pessoas criam uma empatia com a pessoa, e se isso acontecer, acaba por lhes facilitar a vida durante a apresentação. Um outro aspecto importante passa por nós sermos capazes de aceitar as nossas imperfeições. Portanto, depois do evento, nós aproveitarmos para... na ansiedade social existe uma hipervigilância que fica após a apresentação, ou seja, ou a situação social. Quando a pessoa teve aquela conversa ou fez aquela apresentação, fica a rever na cabeça dela, eu disse aquilo, ou podia ter dito aquilo, quando eu disse aquilo o outro reagiu assim, etc. E nesta revisão nós podemos e devemos acolher que somos seres imperfeitos e aceitarmos que somos seres imperfeitos. Que a voz falhou, que eu me vou esquecer ou que me esqueci de aspectos importantes que eu queria dizer, mas que não fizeram diferença na minha apresentação, que se calhar não segui a ordem que eu queria, seja o que for. E portanto, sermos capazes de acolher esta nossa humanidade é também muito importante nas situações de ansiedade social. Existe aqui com um estudo de Thomas Gilovich que identificou aqui um fenómeno psicológico que é a illusion of transparency, a ilusão da transparência. Ou seja, nós sentimos que a nossa ansiedade é óbvia para todos, mas os estudos mostram que os observadores sentem e percebem menos o nervosismo do que aquilo que o orador sente. Percebem se nós estamos desconectados, porque não estamos a ser autênticos, mas não percebem a intensidade do nervosismo. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas a partilharem, estavas tão tranquila, e a outra pessoa a dizer, estava tão nervosa, só queria que aquilo acabasse. E a outra pessoa a dizer, não parecia nada, estavas tão à vontade. Portanto, a maior parte das pessoas com este medo de falar em público, com este desconforto, passa por esta ilusão da transparência. Outros aspectos que são importantes são a preparação, portanto, a pessoa conseguir preparar-se e dominar aquilo que vai apresentar transmite segurança, portanto não é decorar palavra por palavra, mas saber o alinhamento do que pretende fazer. Para esta preparação pode facilitar fazer gravações. Eu recordo-me quando estava a fazer o exame, ou preparar-me para o exame de hipnose clínica, em que tínhamos uma parte de implementação de estratégias hipnoterapêuticas que eu gravava para poder treinar e para poder melhorar o meu desempenho e garantir que as coisas fluíam de uma forma tranquila. E quanto mais eu praticava, mais segura eu me sentia. É importante nós acolhermos a nossa vulnerabilidade também, e acolher a nossa vulnerabilidade permite-nos chegar à autenticidade, portanto, sermos quem nós somos, não termos medo de sermos quem nós somos. Isto é um processo que vamos construindo ao longo do tempo. Antes de terminar este episódio, gostaria de deixar aqui um pequeno exercício que requer prática para poder existir aqui este fortalecimento, que é a criação de uma âncora da confiança. Uma âncora é uma associação positiva entre um gesto, não é? Esta âncora, que daqui falo, é uma associação positiva entre um gesto e uma sensação agradável, uma sensação positiva. Neste caso estamos a escolher a confiança, mas podia ser a calma ou a tranquilidade, e pode ser também. Então primeiro escolha um gesto que seja mais simples para si. Há pessoas que até já têm, pode ser tocar com o polegar na outra mão, pode ser tocar o polegar com o dedo indicador, pode ser tocar nos pulsos, entrelaçar as mãos, seja qual for o gesto. Não vale puxar cabelos, porque puxar cabelo podemos depois desenvolver outro problema, portanto que envolva as mãos, ok? Pode ser tocar numa orelha, mas não mais do que isso, ok? Portanto, escolha um gesto que lhe faça sentido e depois identifique 3 situações em que se tenha sentido com confiança. Não tem que situações gigantes e muito transformadoras, são apenas momentos em que se sentiu confiante, ou momentos em que se sentiu calmo e tranquilo, também se for essa opção. Identifique 3.
Mas eu não tenho momentos de confiança ou momentos de calma. Não tem problema. Pode pensar em pessoas ou numa pessoa, portanto, pode trabalhar até com a mesma imagem, a pessoa que lhe transmite essa confiança. Mas eu não consigo identificar ninguém. Também não há problema. Podemos imaginar algo simbólico. Qual é que pode ser aqui o símbolo da confiança para si? Então, escolha essas 3 opções, ou então uma delas, se não for fácil identificar 3 opções. Portanto, também isto é apenas um roteiro. E depois permita-se, então, trazer à sua mente a situação de confiança, deixar que ela se torne nítida na sua mente, de olhos abertos ou de olhos fechados, o mais nítida que conseguir. Tentar reavivar esse momento e observar como é que o seu corpo se sente. E ao sentir uma sensação agradável, faça o gesto que escolheu e depois respire fundo. Depois vá à segunda situação, faça exatamente igual. Se não for uma segunda situação, se for a mesma imagem, volta a repetir, portanto 3 vezes. Portanto, volta a repetir. No caso de ter situações diferentes, volta à segunda situação e faça exatamente a mesma coisa. Deixe que essa imagem se torne nítida na sua mente e quando sentir uma sensação agradável, faça o gesto que escolheu e respire fundo. E depois vá à última situação, ou repita novamente a mesma imagem, se for o caso, e volte a trazer à sua mente a imagem o mais nítida que conseguir e a sensação. E depois faça o seu gesto. E repita várias vezes. E depois, para testar, pense numa situação de falar em público e faça o seu gesto enquanto se imagina nessa situação. E assim criamos uma âncora da confiança. Permita-se praticar, porque quanto mais praticar, maior será aqui o benefício. Espero que tenha feito sentido. Fico a aguardar aqui pelos comentários e vemo-nos no próximo episódio. E até lá, pense com o coração.